Então, aqui estamos mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, com muita alegria e gratidão nos nossos corações, buscando compreender cada vez mais tudo isso que acontece ao nosso redor, buscando aprender, entender e divulgar da forma que é possível, com o nosso entendimento, com a nossa busca, a busca pelo nosso crescimento. Então vamos elevando o nosso pensamento ao alto, nos conectando com o Pai Maior, com Jesus, Maria, os benfeitores espirituais, os irmãos de luz, os irmãos encarregados de nos orientar, de cuidar deste grupo, de todo o nosso estudo. Vamos sentindo a presença dos nossos anjos guardiões e pedindo a proteção divina. Então, neste momento, pedimos que Maria Santíssima nos envolva com seu manto de luz, trazendo-nos a paz e a alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Missionários da Luz, vamos para o capítulo 6, a oração. Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Seguimo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara, noutro tempo, inúmeros casos de infecção, através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Examinara atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecera longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Rox e conhecia o valor da operação de traqueotomia no CRUP declarado. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria sem dúvida os banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica, se os raios-x não demonstrassem a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas e ali,
À nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele. Estaria abandonado e era mais infeliz do que os doentes do mundo. Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis, a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado, presa de singulares viciações. Por quais fatores ministrar o socorro indispensável? E, naturalmente, novas reflexões ocorriam-me céleres. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio? Para tamanhas angústias, revelando paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Porém, objetei, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Sem dúvida, redarguiu meu interlocutor sereno. Quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas e aqui? Alexandre sorriu pensativo e falou depois de pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem não são integralmente destituídas de razão.
indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Todavia, a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Entendendo minha estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico, depois de pequeno percurso a pé, e falou: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro. Você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Sim, já observar experiências dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Entramos, e enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas, de que o seu espírito se nutre. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me à destra, paternalmente, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépito, e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro, desligada do corpo físico em momentos de sono, veio atender
e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou o jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entre, desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Desculpe-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador, com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções e muito particularmente na zona do sexo, na qual identificara tão grandes anomalias psíquicas, concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. Lutavam desesperados com os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e, gradativamente, cada vez mais forte e feliz, no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações, quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as próprias ilações. Sim, retruquei. Estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas,
revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Desce sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do rádio que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E, em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos, exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, provenientes das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu. O socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia, que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade, por meio do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida, e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Final do capítulo 6. Bom, a gente vê assim no início desse capítulo, o André Luiz ele fica pensativo comparando a vida dele quando ele era encarnado como médico, né? E aí tudo que a gente está vendo aí é a consequência daquele grupo de desenvolvimento no centro espírita, né? A gente então viu vários aspectos de cada um, e o que mais chamou a atenção do André Luiz, que boa parte das anomalias ali, elas eram fruto do pensamento que geravam efeitos orgânicos, né? Tanto no corpo espiritual como no corpo físico. E aí ele comparando como médico que estava se defrontando já se defrontou com várias e várias doenças e sabia praticamente o tratamento de todas até então, até a
o alcance da ciência naquela época. E ele percebe que ele não encontra respostas para o enfrentamento como médico, o que faria diante daquela situação ao qual ele fica sabendo que todos nós estamos predispostos no nosso dia a dia. Então, ele vê a questão dos corpúsculos mentais, que geram até larvas, e que isso tem forma espiritual, né? No mundo espiritual mais sutil, isso é como se fosse uma gelatina, são corpúsculos mesmo, é matéria, é uma energia condensada, ou seja, esses corpúsculos mentais, fruto do pensamento desregrado, individual ou coletivo, gera matéria. A gente tem até uma das obras, acho que é a Ação e Reação, do André Luiz, que fala lá, aquela questão lá, ele vai descrevendo em São Paulo, numa grande avenida, deve ter sido lá a Avenida Paulista, uma hora de grande movimento, 2, 3 da tarde, e que aí aquela multidão caminhando vai e vem, e aí ele é direcionado a perceber o campo mental de cada um, e aí ele vê a preocupação. Um está lá envolvido com tal pagamento que tem que ir, isso, o cheque, será que deu certo, o outro negócio, o outro em casa está com problema tal, como resolver? Então, ele pega a resultante de tudo isso, e o instrutor dele faz ele perceber o quanto que isso irradiava para o ambiente externo perispiritual, sutil, e era uma gelatina esverdeada. Assim, está percebendo aquela energia densa? Isso a gente não precisa ler no livro e ter esse relato. A gente pode ver nessas... A gente estava até falando, né, no início agora da nossa aula aqui, a questão nossa das guerras, dos conflitos, das atrocidades que a sociedade, né, da criminalidade coletiva irradiando por vários locais, isso gera um psiquismo. E esse psiquismo tem uma resultante, ação e reação. Ele tem que ser dissipado, de alguma forma vai. Então, as pessoas que estão psiquicamente envolvidas com essa energia têm um comando de desajuste. Esse desajuste fatalmente vai gerar um problema mental sério, principalmente para quem entrar nessa sintonia e for partícipe, né, dessas atrocidades, desses crimes, por ação ou por omissão, né? Que tem muitos daqueles assim, não é comigo, não vou me envolver, mas estou torcendo por eles, estou torcendo para que a coisa... Essa é a expectativa, essa é o que a audiência desses programas, a audiência das atrocidades, a crônica policial, que vai fazer com que as pessoas recebam a notícia de uma forma sensacionalista, porque tem do outro lado quem possa receber, o receptor está do outro lado, e esse está, por omissão, alimentando isso. E a gente vê lá no final do capítulo, são trilhões e trilhões de emanações que todos nós recebemos. E só há uma forma de dissipar isso, é para a mudança da vibração, ou seja, da oração, que é o maior antídoto que nós podemos ter contra qualquer tipo de vampirização, de desajuste, é a oração. Isso a gente não precisa ser esse capítulo, nem esse livro. A gente tem conversado sobre isso há anos aqui nos estudos nossos, no contato nosso com a teoria da doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, é a oração, é algo libertador para o espírito. Mas aí, então, o André Luiz está pensativo com isso, e o Alexandre percebe no pensamento dele e começa a desenvolver com ele um raciocínio para ele perceber qual é a consequência desse pensamento individual e coletivo daqueles que estão envolvidos no que eles estão ali tratando. No rapaz ali, principalmente aquele que, olha só, o rapaz, ele desenvolvia, o propósito dele é desenvolver a mediunidade. No desenvolvimento da mediunidade, claro, está com boa vontade, querendo, até, mas nas horas de folga, além de trair a própria mulher, ia para os prostíbulos. Aí ele chega em casa, vai chegar em casa, a fonte de luz está em casa, não está desenvolvendo mediunidade nenhuma. Vejam só, aí não é para nós condenarmos nada, é para a gente analisar. O fundamental da doutrina e do nosso estudo é sem falso moralismo,
analisar o fato. Ele tem uma determinada vontade de desenvolver. No fundo, ele estava procurando a mediunidade para se libertar de um problema psíquico que ele tinha. E aí eu tive também a razão, pessoas que procuram, assim, muitas procuram fazer o curso de medicina ou de psicologia, não é para, muitas vezes, assim, curar a outra, encontrar respostas para si mesmo. Muitos procuram o curso de psicologia, isso, claro, estou dizendo aqui, está aí gravado, mas a minha opinião, eu vejo porque eu tenho uma mulher que é psicóloga e vi colegas, vi esse meio todo. Muitas pessoas procuram este curso para desenvolver um conjunto, né, de conhecimentos para explicar os seus desafios interiores, os seus dramas interiores. E aí acabam encontrando como se fosse um espelho para ter a autocura. Por que na igreja, já no passado, nós que temos um vínculo espiritual com a igreja, querendo ou não, nosso passado tem vinculação com a igreja católica, apostólica, romana, não tem como fugir muito disso. Em alguma encarnação das centenas de anos para trás, nós tivemos vínculos com a igreja. Por que a igreja, durante um bom tempo, tem ainda hoje, mas em menor escala, os transtornos sexuais, as pessoas que tinham isso, se escondiam atrás da batina, iam para os conventos ou para os seminários para ser padre, porque tinha o drama individual de um sentimento, né, que aí eles colocavam uma determinada culpa, a sociedade tinha uma enorme restrição ao comportamento homossexual e os seus derivados, né? Não é uma questão só da ser homossexual, isso não é problema nenhum. Eu digo a devassidão na cabeça, e aí acabavam se escondendo nos seminários, nos conventos. E aí os horrores que ocorreram ao longo dos anos, ao longo até principalmente lá na época da Inquisição para cá, que os padres e freiras, madres que se esconderam atrás da batina para praticar, ou muitas vezes até se esconder, porque não havia um enfrentamento. Vejam só essa questão, como é que as pessoas procuram, ao longo da sua existência, da sua vivência, respostas para os seus dramas interiores. Mal sabem que aí estaria a resposta. Tem uma frase magistral: cada filho de Deus deve ser médico de si mesmo. Ali na metade do capítulo. Cada filho de Deus deve ser médico de si mesmo. Ou seja, nós encontramos interiormente, pela nossa vocação de se ligar com o Criador, porque se nós somos fruto da criação, nós somos co-criadores. Vós sois deuses. Por que nós somos deuses? Porque fomos criados por Deus e nós temos a capacidade de criar. Nós criamos um psiquismo através da nossa individualidade, e quando nós conseguimos compactar esse psiquismo, esse pensamento, em conjunto com outros pensamentos sintonizados, nós estamos vibrando naquela ação conjunta. E é isso que, lamentavelmente, a sociedade, às vezes, quando passa por esses períodos mais difíceis, ela produzem essa densidade psíquica que gera esses conflitos, que gera a irracionalidade. As pessoas não param para pensar que um dia, claro que vão se dar conta, e vai ser desse vai e vem, um dia vão se dar conta, mas que loucura que eu fui fazer, como cada um de nós, se a gente parar para pensar 10, 20, 30 anos para trás, como que eu pude pensar tal coisa? Isso é crescimento espiritual, e esse crescimento vai acontecer, esse despertar de consciência vai ocorrer para todas essas pessoas que estão compactuando e praticando essas atrocidades, porque todos um dia vão ter esse caminho de busca com a espiritualidade superior, de aperfeiçoamento do próprio espírito, e seremos um dia um espírito puro. Mas é longa essa trajetória, é longa. E aí, então, o rapaz vai para casa, naquela companhia que ele estava com a mãe e com a irmã. E ele vai para a casa dele, está a esposa esperando, a Cecília, e ele, quando entra em casa, nota o André Luiz que os dois obsessores, dois vampiros, aqueles que vinham do prostíbulo com ele,
nem fazem a resistência para querer entrar, se sentem mal em entrar na residência dele. Fruto do quê? Aí vai se saber depois. Fruto da vibração daquele lá, da conexão da Cecília com a espiritualidade superior. E, pelo que se vê ali, a Cecília não demonstra ser espírita, nada, é cristã. Pode ser até que seja uma católica, uma fervorosa cristã, simplesmente é essa a menção. Vejo só que não tem nada a ver se é isso, se é aquilo, elevação do pensamento, sintonia com o alto. E ela, com essa ligação com o alto, consegue fazer com que todo o seu lar esteja sob proteção. A gente vai ver o poder da oração, quando se fala tanto no Evangelho do Lar, não só o Evangelho no Lar para fazer isso, para proteger o nosso lar, para criar toda... a gente fala as palavras, mas não sente as palavras, né? Quando vai falar egrégora da casa, o que é egrégora da casa? É a resultante que deve ser, a resultante de um pensamento compacto de sintonia com o alto. E deve ser egrégora mesmo, de sintonia com o alto, sem ter as arestas abertas pelo pensamento individual ou até de alguns que possam estar vinculados àquele conjunto que se vincula com o alto. Um centro espírita deve ter essa proteção e a nossa casa também deve ter, e o nosso ambiente onde a gente estiver deve ter essa proteção, mesmo quando o ambiente seja adverso. Então, do que seria a vida de quem tem que estar indo lá no mundo do crime, o policial, o profissional, ou aquele que não teve condições de não morar em outro lugar e está morando no meio da criminalidade? Claro que as invocações que ele vai receber vão ser superiores a quem não está afeito aquele ambiente. É lógico que tem essa dificuldade, mas também aí tudo é a vida, causa e efeito, né? E todo esse processo. Agora, a vinculação com o alto, ela depende de um processo individual de sintonia com o alto. Individual. Nós podemos receber ajuda, como está recebendo esse rapaz. Ajuda da esposa, Cecília, que foi ajudada pelo Alexandre, estava o André Luiz junto, e aquele lar recebe essa ajuda, e aí o André pergunta, mas seria suficiente esta ajuda da esposa para libertar o psiquismo do marido, né, com todas aquelas contradições no seu nível mental, né, de vinculações pelo sexo desregrado, no prostíbulo e assim por diante? E aí a resposta é assim, é um auxílio, mas o que vai determinar a mudança ou até a proteção consistente do alto vai ser a decisão dele, como deve ser de cada um de nós quando a gente se propõe a mudar uma atitude, mudar através do pensamento e dos nossos hábitos. Fruto do pensamento, mudar a atitude. Isso que vai fazer, e vale para todas as coisas. Nós podemos ter o auxílio da ciência, através das medicações, dos médicos para nossas doenças. Esse auxílio existe. E tanto é que é assim que em todos os tratamentos, seja qual for a patologia, há as exceções, aqueles que conseguem e, às vezes, até tem aquela parcela que não se cura com determinado tratamento. E, às vezes, está vinculado ao quê? A este comando mental. Não é só o comando mental daquele momento. A gente tem que enxergar e perceber a vida de uma forma mais ampla. A humanidade terrena, a nossa humanidade no nosso planeta Terra, como em todo o universo, mas vamos ficar com a nossa humanidade é um ser vivo. Cada um de nós é uma célula desse grande ser vivo. Nós pulsamos esse ser vivo. Cada um de nós é uma célula, e essa célula, como está lá na resposta da pergunta 540 do Livro dos Espíritos, nós evoluímos do átomo ao arcanjo, e o arcanjo que já foi átomo, ou seja, da menor partícula da matéria até o angelical, até o ser puro. E todas as coisas têm este princípio, todas as moléculas, o nosso organismo, o nosso corpo físico, ele tem átomos, ele tem moléculas que estão vinculados a esse grande ser vivo que é o nosso
nosso planeta, né, terreno, que é o planeta Terra. E cada um de nós dá um comando, fruto da nossa luz, que é o espírito, dá um comando a todas essas nossas células, e nós somos individualmente uma célula desse grande organismo, e cada uma dessas células individuais, que é a nossa individualidade, corpo físico, corpos espirituais, nós temos as menores partículas que recebem um comando de acordo com o nosso histórico pregresso das nossas atitudes. E aí se vai para trás todos os nossos egos de outras encarnações, de outras vivências, de outras situações que nós nos vinculamos por habitualidade e muitas coisas que ficam escondidas 300, 500, 1000 anos. E isso tem um reflexo hoje. Por isso que nós temos a determinada sensação de, muitas vezes, para algumas coisas, nós temos a fraqueza, ou seja, uma sintonia com o passado. E para outras, nós temos, às vezes, até uma força interior que nós enfrentamos a adversidade. Então, isso é interessante, é mais profundo, porque o próprio André provoca isso e o Alexandre diz para ele, vai dizer que essas emanações todas que nós recebemos, elas se sintonizam com o nosso pensamento hoje, mas nós temos aí por outras, né, outros conhecimentos e outras coisas que se estudam, e a própria obra do André Luiz e muitas outras que tratam desse assunto, como dando também um histórico nosso individual para trás. E aí depois a gente pode até entender também essa questão da evolução, aquela coisa de outros mundos, muitas são as moradas do Pai. Nós não tivemos todas as encarnações no planeta Terra. Nós temos planetas semelhantes em outras estrelas que servem, né, desse intercâmbio, que aí pode, os estudiosos dos extraterrestres vão chamar de extraterrestres. Nós todos já fomos extraterrestres, tivemos encarnações em outros. Por quê? Basta ver pelo nosso tamanho da nossa população mundial. Nós temos hoje 7, 8 bilhões de pessoas encarnadas. Por que há 200 anos atrás nós tínhamos só 2 bilhões? 1,5 bilhão, 2 bilhões. Onde é que estavam os outros 6? Estavam nessa espiritualidade, estavam vagando? Sem ter experiência, estavam, como nós, estávamos nesses intercâmbios. Há mundos paralelos, né, muito semelhantes à Terra, em outros orbes, né, e isso não, a questão da distância não tem problema de anos-luz, esse intercâmbio ele é permanente. Né? Existe o lá e cá, e tem o mais evoluído e o mais primitivo. Então, essas experiências nós vamos trazendo e nós vamos, ao longo dessa experiência, trazendo um comando no nosso arcabouço celular, ou seja, na nossa individualidade, que vai dar a condição que o nosso futuro corpo físico vá se manifestar, vai expressar a vontade do Criador, que é a expressão, a nossa luz vai ter que se manifestar através do contato com a matéria. Ou seja, o molde, o órgão organizador biológico, que é o corpo espiritual, perispírito, corpo astral, o nome que for dado, que vai moldar conforme o ambiente que estiver vinculado geneticamente, vamos ter um corpo físico para se manifestar. Não deu mais o corpo físico, faleceu o corpo físico, nós vamos com a roupa da cópia desse corpo físico para o plano espiritual deste orbe. O nosso plano espiritual deste orbe aqui são essas regiões umbralinas, superior, um pouco inferior, ou até um pouquinho mais inferior ainda, que são as regiões mais trevosas. Quer falar, Kiko? Não. Ô, Francisco, como a gente é influenciável, né, por nós mesmos, né, pelas nossas atitudes anteriores, pelo meio onde a gente vive, e nesse caso, como esse rapaz ele é influenciável pela família, né? Tanto pelo bom como pelo ruim, pela mãe como pela irmã, e também pela esposa, né? Que puxa, né? E os espíritos, né? A gente Tem uma travada aqui. Sim, o Kiko está travado. Não voltou ainda. o nosso O nosso?
Agora voltou. Tu estava fazendo a pergunta e travou, Kiko. Ah, tá. tá. Oi, Pode ser a internet aqui. Oi, Francisco. Fala. Não, como a gente tem influências, né? A gente vive praticamente uma influência de vidas passadas, dos nossos familiares, do meio onde a gente vive, ele tem influenciação nesse caso aí da esposa em casa, que é positiva, uma influência negativa, que é da mãe, que isso, muitas vezes, a gente sabe que o processo obsessivo é muito forte entre pais e mães e filhos, né? E também pelo meio onde a gente vive no geral, assim, e pelos nossos antepassados todos, né? A gente acaba vivendo nessas influências, como as influências fazem as nossas existências, né? Por isso que muitas vezes agora a gente fazendo um link com aquilo que tu estava falando, das guerras, ou tu morar numa cidade, ou tu morar num lugar que tenha muita violência, ou não tenha violência nenhuma, como isso influencia também nas nossas vidas, né? Claro. E isso, até aprofundando mais essa questão até dos livros assim mais modernos, até o Odilon insistia muito nisso, e até tem lá um do Divaldo, dos bastidores da obsessão tal, e que trata dessa questão da autoobsessão, e que a gente, até aprofundando mais, uma vez até que quando eu li esse livro, eu não entendi bem, e hoje, junto com outros pedaços de outras coisas que são ditas aí pelo Odilon, Inácio e outros, deu para perceber que o mais importante, e aí por que a obsessão, quando a gente dizia assim, o fulano vai marcar uma consulta, aí não consegue a consulta, não, vai tomando passe, vai isso. Aí eu notei, me lembro até na época que estava na casa, que aí não tinha lugar para atender e tal, e vai tomando passe, vem assistir a palestra e tal. Aí passavam 2, 3 semanas, quando conseguia a consulta, não tinha mais obsessão, não se percebia espírito, assim, tinha assim, alguma perturbação, um monte de a pessoa estava ali ouvindo, estava lendo, estava tomando passe, começou a orar, fazendo alguma coisa incipiente, assim, mas fazendo. E aí não tinha obsessão. Hoje eu vejo, assim, tá comprovado isso, que a maioria das vezes não é um processo obsessivo, porque a obsessão simples é essa mundana, assim, o espírito que está ali na esquina, se eu começar a beber e tudo, ele vai chegar do lado, quer beber junto, se eu me drogar, ele vai querer se drogar, se tiver o sexo desregrado, ele vai querer também fazer isso, vai chamar a turma dele. Isso é obsessão simples, essa aí, se o cara for para um ambiente já mais iluminado, uma mente mais aberta, vocação para o alto, ele já abandona, é por isso que é simples. A complexa é aquela ligada ao nosso passado, que tem um projeto, tem uma vingança, tem um perdão que não foi ainda digerido, não foi. Então, esse processo não é mais complexo. Essa sim é uma obsessão. Agora, a auto-obsessão e essa simples, elas estão muito mais ligadas à nossa personalidade, o nosso ego de passado. Nós somos obsessoras de nós mesmos. Tanto é que aí eu estava vendo assim um exercício que estava um diálogo desses aí do Odilon com o Paulino Garcia e a Modesta, e estavam ali conversando sobre essas coisas, e aí o Odilon, se as pessoas percebessem o quanto, é um exercício que serve para nós, o quanto que tem grande efeito chegar na frente do espelho. E antes, pode ser sozinho, para não chamar de louco, né? De manhã, numa hora de desafio, olhar para o fulano, dizer aqui, eu vou para o espelho Francisco, para de fazer tal coisa que a gente sabe que errou, sabe que tem a tendência de chegar, para de fazer tal coisa, evita tal coisa. Te afirma, falar mesmo, pode falar, fala, vai ter um terceiro que vai ouvir e vai chamar de louco, mas conversa com o espelho e dá a determinação, porque quem vai ouvir são as personalidades nossas de outras encarnações que estão acopladas ao nosso espírito. E é isso, aí a gente percebendo isso, percebe aquelas coisas assim da mediunidade, como é que o espírito fala com ele próprio. A gente vai ver a obra do Kardec, do Pentateuco ali, quantos espíritos estão ali dentro dando para ele mensagem, era a própria personalidade de outros em outras encarnações. Então, o Kardec recebendo ali o que
o João Evangelista, que era o próprio Kardec, uma personalidade dele, daquele tempo, dando uma resposta para um dos questionamentos aos espíritos superiores, em um comentário que ele faz. Houve um célebre diálogo que ocorreu em 1900, quase na década de 60, no início, lá em Pedro Leopoldo, entre o Chico Xavier e o Pietro Baldi, que é um filósofo francês, que escreveu um grande, tem uma obra maravilhosa, a Grande Síntese, que foi a grande voz, e aquela voz está comprovado que era a voz de Jesus que ele ouvia. O Pietro Baldi era o Pedro, o apóstolo Pedro, e tiveram esse encontro, e claro que aí depois se sabe disso, aí o Pietro Baldi está com o Chico Xavier numa corrente, e esse diálogo dos dois, conversando e psicografando, era o Francisco de Assis, João Evangelista, Chico Xavier, mandando mensagem para o Pedro, o apóstolo, e essa conversa, basta se ler as duas mensagens, vai ver assim, os dois apóstolos conversando. E aí o Chico Xavier descreve as pessoas, os espíritos que estão ali e tudo, e o Pietro Baldi queria aderir à doutrina, e a Federação Espírita naquela época disse assim, não, tem muitas coisas aí que são controvertidas, aquelas coisas aí, coisas humanas, que afastou um pouco o Pietro Baldi. Mas a história maravilhosa do Pietro Baldi, o filósofo italiano, e ele veio para o Brasil, e ele recebeu a grande voz dele, que é a Grande Síntese, várias obras, e ele recebe a orientação, vai para o Brasil, aí olha a mensagem que ele recebe da voz. A minha pátria está te aguardando, a pátria do Evangelho. Aí ele recebe o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos. E ele lê esse livro e diz assim, estou impressionado com o conteúdo desse livro, com as menções da voz, da grande voz. A voz era de Jesus para ele. E ele tem a orientação, vai buscar no Brasil. Ele veio com muita dificuldade para cá, porque era a época da guerra, e ele perdeu o filho dele na Segunda Guerra Mundial. Ficou muito deprimido, mas ele acaba vindo para o Brasil. E ele depois, então, fica no Brasil, desencarnou aqui, morreu no Brasil em 71, morreu já, mas com muita dificuldade financeira. E a grande voz assim, não vai faltar o necessário, como disse também o Chico Xavier, né, com aquelas dificuldades. Então, sempre quando eles encontravam também essas dificuldades, era pela oração, que a sintonia com o alto, a ajuda que aparecia. Né? Então, a gente não usa a oração da forma adequada. A gente primeiro procura orar quando está com desespero, orar quando está com medo, orar quando a coisa bateu mesmo o pavor. Poucas vezes a gente ora para agradecer, ora por ter se dado conta de tal coisa, agradecer. Por que é importante essa oração? E isso aí, às vezes, é instantâneo. Obrigado por isso. Porque nós estamos dando aquele pulso para compensar aqueles trilhões, aquele turbilhão de trilhões de raios densos que nós recebemos na nossa mente. Então, está lá aqueles conflitos, estão lá aquelas atrocidades sendo cometidas e sendo multiplicadas pela expectativa das pessoas, se saboreando com a tragédia alheia. E está também dito no texto ali que o que a gente faz quando a gente tem essa sintonia com o alto, nós expedimos raios divinos que são capazes de dissipar essas energias mais densas. Cada vez que a gente agradece, cada vez que a gente individualmente, pode ser individual também, emitimos um pensamento positivo em direção a uma situação, nós estamos dissipando esses trilhões de raios negativos que funcionam como dardos perfurantes. Quando a gente tem raiva de alguém, quando a gente sente uma algeriza com alguém, nós perfuramos a sintonia vibratória dessa pessoa como se fosse um tiro. E isso ocorre, nós temos que ter muita proteção. Felizmente, a divindade, o mundo espiritual superior, a nossa luz, ela tem uma determinada proteção, porque senão nós íamos sucumbir. Agora,
Quando nós conseguimos se sintonizar com essas situações e pensar assim, vou pensar positivamente, pô, desejar tal coisa, pô, e o fulano que eu não encontrei mais, desejo que ele esteja bem. Esse raio de luz vai lá. Dissipa energias que, porventura, ele possa estar sintonizado. Ele vai ter um alívio quase que imediato. Essa oração que a gente manda para alguém, ela alivia. Está lá, quantas vezes a gente já falou do Memórias do Suicídio, o Camilo Castelo Branco, aquele que, o poeta português, que é a razão do livro, né? Vejo aquela hora que ele disse assim, pô, quando eu estava lá embaixo, no Vale dos Suicidas, e aquela escuridão imensa, e aqueles uivos que eu ouvia, desespero de todo mundo, e não enxergava nada, e pessoas passando por cima de mim, eu tinha de tempos em tempos, ele perdeu a noção do tempo, um alívio, que depois fui perceber que era uma tia minha, que nas minhas datas comemorativas, do meu aniversário, no Natal, nessas datas comemorativas, ela orava por mim, e vinha um feixe de luz como se fosse um raio do sol que penetrava e me aliviava. Eu ficava momentos de não sei quanto tempo, talvez dias, aliviado, com aquela oraçãozinha de uma tia dele. Veja só a força, vê se essas coisas que a gente estuda e lê aqui, e cruza todas essas, vê quanta coisa a gente pode perceber e dá o grau de importância quando nós precisamos agir a favor de alguém através do nosso desejo. Se é um desejo sincero, o universo registra o desejo sincero e responde. Pode fazer o teste que foi, a gente já conversou várias vezes sobre a questão do perdão, estou com problema com fulano e tudo. Manda luz para essa pessoa de uma forma sincera e pensa nela mais de um dia, mais de uma vez, e vai vendo se não vai dissipar aquela energia e aquele rancor, aquela angústia da falta do perdão, da dor da falta cometida por ele, ou por nós, ou simultâneo, um e outro, recíproca, ela vai se dissipar. Porque a razão de existir do universo é a perfeição. Essas anomalias que a gente está vendo aí, as atrocidades, elas são corriqueiras num mundo de imperfeições. Mas esse processo aí vai se depurar e muitos vão ficar pelo caminho. O ficar pelo caminho, o que é? Não vão ter mais a chance nessa escola. Essa escola da repetência, o nosso planeta, não vai dar mais oportunidade logo em seguida. Essa depuração, não tenho nem dúvida de que grande parte desses que estão partindo, estão indo, já tem uma seleção que já está ficando pelo caminho para ir lá para aqueles outros lá, não importa o nome que vai ser dado ao tipo de planeta, em outros órbitos, e lá vão se digladiar, mas com menos condições materiais que o planeta aqui dá de condição a que eles possam exercer as suas volúpias de querer se vingar e agir simplesmente por um ódio que não tem nenhum tipo de explicação. E só está ocorrendo isso por pessoas que não conseguiram conhecer o Evangelho de Jesus. Não adianta, isso não é fanatismo, não é nada, isso é constatação. E aí diz os Espíritos, aquele que conheceu o Evangelho e teve a chance de ter o contato sincero com o Evangelho de Jesus, nunca mais será o mesmo. E é verdade. Quem conheceu e tem a condição de conhecer o Evangelho de Jesus e percebe o que significa, muda e muda para sempre. É isso que está faltando para boa parte das pessoas, e é por isso que a gente tem que agradecer. Agradecer que, por caminhos tortuosos, né, pela dor, nós chegamos a um patamar de perceber, pelo menos o mundo espiritual. Hoje pode acontecer o que for com cada um de nós, pode ter uma determinada degradação e tudo, a percepção, ninguém mais vai esquecer. Pode fazer de conta que não está se lembrando, mas o que está registrado, o que se comentou, o que se leu, o que se vivenciou, não esquece mais.
sabe por qual é a porta que tem que sair, e é por ali, se não sair, vai ficar degradado atrás, mas sabe qual é o caminho. E isso a gente tem que agradecer ao alto, agradecer aos nossos amigos espirituais, agradecer a todos esses mentores que nos acompanham. E é por isso que a gente tem que vibrar para um novo planeta, para um novo mundo, porque é esse mundo que provavelmente vai servir para nós mais adiante, para uma nova encarnação. E é neste mundo que a gente já tem que vir mais consciente, usando as mesmas ferramentas que nós conhecemos hoje. Não tem nada de novo lá para aprender do outro lado. O que a gente tem que aprender já está aqui. Não tem nada assim, eu queria para o mundo espiritual aprender coisas. Aprender o quê? O que tem que nós não temos aqui? Tem que mudar a atitude, mudar o pensamento, ter, sinceramente, a vontade de servir. Do outro lado, não tem espaço. Digo, outro lado, o logo ali, esse umbral mais saneado, né? Não vou nem falar em cima, nem coisa, mais saneado, umbral um pouquinho mais organizado, não tem espaço para a ociosidade. Tem espaço para quem vai se dar conta, vai chegar de uma forma como todo mundo chega, um pouquinho desvitalizado, vai receber um determinado tratamento, vai ter o sono reparador no início e agora? Agora é trabalho. O que tu gosta de fazer? O que tu gosta de fazer, com prazer de servir, é essa a tua vocação, é esse o caminho. Então, vamos lá. Se tiver dúvida, como diz o Inácio Ferreira, pega a vassoura. Pega onde tu tiver, tem alguma coisa suja ou desorganizada e vai fazendo. E vai se mexendo. E vamos lá, e vai se ocupando. Aí vem a saudade daquele que ficou, daquele que isso, é meu filhinho, minha mãezinha, meu paizinho, seja lá o que for. Te ocupa que tu não pensa tanto nisso. E essa é a orientação que os espíritos recebem. Te ocupa que passa a saudade. Que a mesma saudade que tem lá, para quem ficou, tem aqui para quem aqui chegou. Então, se ocupando, passa a saudade. É assim que a gente faz aqui, quando tem algum problema, alguma coisa, mais ocupado, está se trabalhando, está aí na atividade do dia a dia, parece que o dia passa rápido e aí vem aquele cansaço do corpo físico que ele pede para ser reparador. O espírito deixa aquela carcaça se revitalizar durante a noite e sai do corpo, porque o espírito não precisa descansar. E ele vai fazer as suas viagens, ou vai ficar perto, vai pensando, vai planejando o dia seguinte, vai mentalizando onde errou, onde não errou, vai ter uma boa conversa com alguém, com o outro, ou também pode receber os convites e aí sair lá por baixo astral, e aí que não seja rotineiro, né? Uma vez que outra, isso aí acontece, que faz parte do aprendizado, né? Ninguém acha que vai ser, porque rondando aqui em cima, vai ter as descidas e vem um pouquinho perturbado, mas volta e oração. Não foi tão bom meu sono. Alguma coisa aconteceu. Vai para o espelho. O que tu andaste fazendo essa noite? Não foi bom. Se cobra. E se cobra dizendo assim, na próxima vou procurar não ter. E vai ter resultado. Bom, pessoal, passou do horário. Nós vamos, então, levar nosso pensamento ao alto. Sempre, todas as semanas, multiplicando a nossa gratidão. A gratidão a toda essa inspiração, a todas essas situações ao qual a espiritualidade superior nos coloca em contato, seja pelos assuntos teóricos, pela nossa compreensão, pela nossa percepção, e a grande oportunidade de estarmos juntos, trilhando esse caminho de aprendizado e despertar da nossa consciência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor. Que assim seja.